Isso significa o quê? Que a gente tem mais ou menos umas 20 milhões de pessoas indo às compras mais preparadas. Então, aquilo que eu alertei no começo, a gente também tem que estar mais preparado, né? Quando a gente compara também com os outros países, a questão da insatisfação, o brasileiro ele também é mais crítico e mais insatisfeito quando a loja que ele gosta, que ele frequenta, não tem site de vendas. Então, por exemplo, se você está acostumado a comprar eletrodoméstico numa determinada loja do shopping, aí por qualquer motivo você não tem tempo e vai pesquisar na internet e não encontra, você fica muito mais frustrado. Então, o brasileiro, 52% manifestaram essa insatisfação contra 30% dos outros países, né? O comércio eletrônico, ele cresce tanto mais com relação ao investimento que também é feito na mídia online, ou seja, uma coisa puxa a outra. Então, não é viável você fazer, por exemplo, uma operação de e-commerce se você não estiver disposto também a investir no marketing digital, no marketing online. Tá? Uma coisa está super ligada à outra, né? 50% dos consumidores brasileiros fizeram sua primeira compra nos últimos 3 anos. Isso mostra como esse é um mundo bastante novo, é um universo recente, porque a maior parte deles são recém-integrantes aí do mundo digital e estão comprando há pouco tempo, né? No mundo dos americanos isso já é bem diferente, praticamente 100% dos consumidores já estão online e, obviamente, eles têm bem menos receio de fazer compras na web. Quais os principais motivos que as pessoas alegam para ter receio de fazer compras na web? O primeiro de todos, obviamente, é o risco de fraude, o risco de roubo de informações, de clonagem do seu cartão de crédito. Então, o principal motivo é relacionado a medos financeiros. Depois a gente tem medo de não receber o produto, né, de a entrega não ser feita, vontade de tocar o produto, principalmente em algumas linhas de produto isso é mais forte, mas tem pessoas que têm isso para praticamente todos os produtos, então ela tem um desejo maior de tocar o produto, de sentir, de ouvir, se for no caso de um aparelho, por exemplo, né? Então esses são os principais motivos, tá? Medo financeiro, medo de entrega e querer tocar mais o produto, tá? São os principais motivos. Agora, essa questão do medo financeiro é uma barreira que vem sendo quebrada muito rapidamente. Por quê? Nós temos hoje aproximadamente uns 15 a 17 milhões de e-consumidores e mais de 20 milhões de usuários de serviços financeiros online. Então, o próximo passo, para quem já está fazendo uso de serviços financeiros online, o próximo passo é comprar. Por quê? Se ele está fazendo uso para serviços financeiros, ele já perdeu o medo, ou pelo menos o principal medo, que é o de perda de informações, ok? Então, as tendências, como eu falei, as mulheres são responsáveis por mais de 50% das compras online. Cada mulher é uma microempresa, a gente sabe, não é? Mesmo com a crise, as classes C e D devem comprar cada vez mais, porque elas são as novas entrantes, né? O grande diferencial que tem no e-commerce é que principalmente o prazo é mais longo para pagar. A gente tem lá, quase todas as lojas fazem em 12 parcelas, então não adianta entrar lá e oferecer venda só à vista. Essa é uma preocupação que tem que ter antes de entrar, né? Há uma tendência de descentralização, porque antes isso era muito mais concentrado nos grandes varejistas, e a partir do ano passado a gente percebe que a entrada das pequenas e médias empresas tem feito com que os grandes varejistas perdessem alguns pontos já de participação, né? Em 2009 a gente já detectou um crescimento das pequenas e médias empresas no varejo online, né? E uma das principais tendências também é o uso de novas formas de publicidade, cada vez mais crescendo, principalmente as redes sociais, tá? Cases de e-commerce para as pequenas e médias empresas, quando a gente pergunta, pode ser um jornaleiro? Pode. Tem lojas já, é um exemplo de realmente muita empresa, mas que já tem gente fazendo, tá? Via Ápia, Banca do Blues, quer dizer, são, por exemplo, lojas ou jornaleiros que focam em mercados específicos. Então, quanto mais específico, ou seja, mais de nicho, a internet é o melhor mundo para fazer isso.
Tá? É a teoria da cauda longa. Depois, se alguém quiser explorar melhor esse assunto, eu posso conversar, mas vale a pena anotar e entender esse conceito. A teoria da cauda longa explica muito bem essa questão de como a internet serve para atender aos nichos de mercado. Então, você tem floricultura, sapatarias, chaveiros, tá? Temos na casa a Eletrônica Santana, que já virou um case até internacional, eles são da nossa distrital lá de Santana, que estão sempre aí palestrando, o case deles é um sucesso. Foram até receber um prêmio lá em Dallas, eu não sei, acho que foi Dallas. Um pouquinho sobre a questão da publicidade online, só para lembrar que enquanto a publicidade como um todo praticamente não cresceu, a publicidade na internet cresceu praticamente 25% no ano passado, ou seja, ela vem realmente roubando espaço de outros meios, como a gente falou. TV aberta ainda é campeã com 60%, mas aí vem jornal, revista, e aí rádio e internet estão praticamente já empatados, e depois TV por assinatura e outras. Então, o investimento nas diversas alternativas de mídia online também vem crescendo muito mais do que nos outros meios, tá? Um outro ponto importante quando a gente fala de mundo digital são os buscadores, tá? Quando a gente fala de buscadores, é importante entender um pouquinho do porquê que os buscadores surgiram. Em 1982, a gente tinha 315 sites aqui no Brasil, né? No Brasil não, no mundo. 315 sites. Hoje a gente tem milhões de sites, né? Então, a necessidade de ter algo que facilitasse a vida foi aquilo que fez surgir um Google da vida e depois os seus seguidores. Então, os buscadores hoje se tornaram uma ferramenta essencial para a navegação online. Só que eles têm alguns riscos, né, alguns perigos, porque mesmo o Google ele não mapeia a rede como um todo, ele mapeia só um percentual da rede. E a gente confia totalmente nessas informações, tanto que muitas decisões são tomadas com base nessas buscas, né? 87% das pessoas declaram que encontram o que estão procurando. 17 milhões de americanos usam para escolher a escola dos filhos. 21 milhões usam para escolher cursos de especialização. Então, a busca se tornou uma das principais atividades hoje realizadas na web e as pessoas confiam, né? Então, esse é um risco, quer dizer, a gente está depositando hoje muitas das nossas decisões em cima de uma pré-decisão que vem de uma empresa, que é o Google. Então, daí a gente percebe realmente que há um risco, né, nesse caminho que as coisas estão tomando. Esse é o lado B da internet. A gente também tem que conhecer isso e estar atento. Ou seja, nós depositamos muitas decisões, nós tomamos muitas decisões com base na confiança numa empresa. Então, quando algumas pessoas brincam falando que eles vão dominar o mundo, pode ser, né? Tem alguma coisa estranha aí. A maior parte das pessoas, né, como eu falei, usam os buscadores, né? Então, estar hoje nas primeiras páginas dos buscadores se tornou o que a gente chama da corrida do ouro. Ou seja, eu tenho que executar uma série de atividades, eu tenho que conhecer as ferramentas e, por isso que eu falei lá no início para vocês, não adianta ter site, lembra? Se eu tiver só um site que tiver feito bonitinho lá 5 anos atrás e não mais a gente mexeu, não adianta nada. Porque muito provavelmente ele não está preparado para essa guerra aqui, que é o share of mind digital. Ou seja, eu tenho que estar aparecendo na cabeça do meu consumidor hoje. Né? Aquilo que eu falei, se a empresa não for localizada, ela não existe. Então, tem uma série de ações que eu tenho que realizar no meu site, no meu blog e tudo mais, para ser encontrável. Né? Uma palavra que a gente está brincando ultimamente, mas é necessário você ser encontrável. Tá? Por que é tão importante? Porque olha só os hábitos, né, que a gente mapeou com algumas pesquisas. 50% das pessoas abandonam após a segunda página. Quer dizer, quase todo mundo só olha a primeira página do Google. 75%, como a gente falou, confia nos resultados.